A Câmara dos Deputados em Brasília aprovou agora há pouco, em primeiro turno, por 371 votos a favor e 121 contrários, o texto base da proposta de reforma tributária, uma das principais pautas da agenda econômica do governo Lula, com parte dos trechos incluídos pelo Senado. Agora, os deputados analisam destaques que podem alterar o texto final. Nós vamos conversar aqui ao vivo com Diogo Wakizaka, da Becomex, empresa especialista em soluções fiscais. Bem-vindo, Diogo. Tudo bem com você, né? Vamos já começar. Qual é a urgência do governo aprovar a reforma tributária? Pois é, mano. Primeiro ponto que eu acho que é ganhar credibilidade, né? O governo sabe que, assim, se ele não passar nesse ano, com todas as negociações que já foram feitas, fica mais difícil passar no segundo ano, terceiro, etc. Ano que vem tem eleições, então já é um ano que o foco acaba mudando um pouquinho, então para eles é importante passar agora. Por que eu digo isso? Porque os efeitos da reforma tributária, eles vão começar mesmo lá para 2026, que é quando começa a mudar os tributos, né? Agora, o que acontece? Se ele não consegue passar isso agora, né, a credibilidade do governo começa a cair, né, acabaram de sofrer aí uma derrota em relação à questão aí da prorrogação do projeto das desonerações, né, a derrubada do veto. Então, tudo isso acaba complicando para eles do ponto de vista estratégico da política mesmo, né? Então, acho que é por isso que é importante para eles passarem isso agora, e até porque o próprio projeto de emenda constitucional prevê alguns prazos, né? Por exemplo, o último texto que saiu do Senado e está sendo agora votado na Câmara novamente, prevê ali 180 dias para a legislação as leis complementares que são previstas, que é o que vai regulamentar essa reforma, né? Então, assim, se são 180 dias, digamos que não passe agora, isso vai ficar para depois do recesso, e aí depois a gente já sabe que, né, tem uma série de coisas que podem entrar no meio, carnaval inclusive, né? E aí isso pode se postergar e acaba caindo no limbo, porque vamos combinar que essa reforma é algo que já foi proposto e discutido em situações anteriores, e que acaba caindo nesses contextos políticos e acaba não conseguindo ser votado. Aliás, é uma reforma, né, Diogo, que é discutida há 30 anos, 3 décadas, né? Boa noite para você, obrigada pela sua participação. Qual que é o destaque que você avalia ser mais relevante para essa reforma? Olha, Thalita, eu acho que são várias coisas que são relevantes, né? O principal ponto aqui é a gente tentar sempre manter a simplificação do sistema. Agora, eu queria falar sobre uma coisa que eu acho que eu ouvi poucas pessoas comentando, né? Poucos canais de mídia veiculando, que é a questão dos regimes especiais aduaneiros, né? Por que isso? Porque o texto que saiu da Câmara e que agora veio do Senado foi alterado, né? Essa é uma alteração que eu julgo importante, porque o texto que saiu da Câmara previa apenas o diferimento, que é uma das metodologias para você tirar o imposto da entrada. Agora, no Senado, foi incluído as desonerações nesse texto. O que são os regimes especiais aduaneiros? São regimes que fazem com que as empresas que exportam consigam exportar sem o imposto, né? Não exportar imposto. E isso é algo importante para quem exporta, né? Os dois principais regimes, por exemplo, Recoff e Drawback, por exemplo, impulsionaram 92 bilhões de dólares da nossa balança comercial nos últimos 12 meses. Então, é algo bastante importante que não vinha sendo muito discutido e que eu acho que foi, sim, uma melhoria no texto e importante que seja mantida aqui nessa votação que está rolando, né? Vamos ver como é que estão os destaques aí. Diogo, a chamada MP das subvenções altera a regra na tributação das empresas, de grandes empresas que recebem benefícios fiscais nos estados, as chamadas subvenções. Cada um quer tirar uma casquinha nessa história. Como é que você considera isso aí? Como é que você encara esse estado de coisas? Perfeito. Essa foi uma vitória que aconteceu hoje, né? Anteriormente, a reforma tributária foi votada, essa MP, hoje na Câmara, né? E foi aprovada, né? O que acontece aqui? A visão do governo, na verdade, aqui, é pegar algo que deveria ser técnico, né? E se tornou, de certa forma, arrecadatório. Por quê? Porque tem a preocupação com o teto de gastos, né? O novo arcabouço fiscal, e essa proposta aí de você tentar fazer com que as empresas tenham um pouco mais de dificuldade, né? De
conseguir fazer com que essas subvenções sejam retiradas, né, do espectro da incidência do imposto de renda, né, valia quanto para o governo? 35 bi. Né? Então, é algo que deveria ser um pouco mais técnico, né? Mudou ali com a Lei Complementar 160, as empresas passaram a usar isso para excluir da base do imposto de renda essas subvenções. Agora o governo diz, não vai ser assim, você vai ter que deixar lá e tomar um crédito daqui a um tempo, etc, etc. Ou seja, complicou para as empresas, mas para o governo isso acaba ajudando, porque é um dinheiro que vai ficar ali um pouco mais de tempo preso, né, no caixa dele, e ele consegue fazer com que esses 35 bi no cálculo ali que foi divulgado pelo próprio governo passem a ter um pouco, a diminuir aquele déficit, né, que já tem ali mais de uma centena de bilhões de reais que o governo está tentando solucionar, né, que é esse problema. Diogo, o que a gente pode esperar de 2024 com a aprovação dessa reforma tributária? Olha, Thalita, a gente pode esperar muito trabalho, né? O que acontece aqui, como eu mencionei, é que tem prazos ali previstos nessa proposta de emenda constitucional, né? Então, além, né, de em 180 dias ter que ser apresentado as leis complementares que vão regular tudo isso, porque vamos lembrar, o que está na Constituição é como se fosse um esqueleto, assim, né? São as coisas que não podem ser alteradas, mas ela delega para a legislação infraconstitucional muita coisa, então, que a gente ainda está, que a gente tem ali como uma possibilidade, vai se tornar ou não uma realidade. E isso tudo faz com que tanto o governo quanto nós, né, empresas, sociedade e as consultorias fiquem muito atentos a isso, porque vamos ter que dar conta de olhar a regulamentação da reforma sobre o consumo. Também tem, em 90 dias, a apresentação dos projetos de lei para quê? Reforma sobre a renda e reforma sobre folha de salários. Então, assim, vai ser um ano bem corrido também do ponto de vista tributário. A gente vai ter que ficar bem ligado para não perder nenhuma oportunidade de melhorar, né? Eu acho que a contribuição da sociedade foi muito importante nesse processo aqui. Óbvio, poderia ter sido uma discussão um pouco mais alargada, né? A gente conseguir contribuir de maneira mais eficiente, sim. Mas eu acho que, pelo menos assim, do que saiu da Câmara e foi para o Senado, eu já vi melhorias, né? E espero que isso agora acabemos não andando para trás, né? Diogo Akizaka, da Becomex, conversando conosco ao vivo aqui no nosso Brasil News. Obrigado, Diogo. Na próxima sexta-feira, contamos com a sua presença aqui, hein? Tudo bem? Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado, Thalita. Boa noite para vocês. Um abração. E depois de décadas de preconceito, mulheres motoristas dos famosos veículos tuk-tuk no Camboja conseguem conquistar espaço. Policial israelense agride o fotógrafo palestino. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.